Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos chegando aqui ao vivo pelo canal do Instagram, @MarcosRonanNascimento. Nesta manhã de sabadão, dia 28 de junho de 2025. E nós estamos trazendo aqui o nosso movimento MID, que é um momento de intimidade com Deus, onde, através da leitura dos livros da Bíblia, nós extraímos conhecimento, direcionamento e orientações para aplicar na nossa jornada, na nossa vida. É o dia que Deus nos entregou hoje. Então, hoje é o melhor dia da nossa vida, pois nós tivemos a oportunidade de abrir o olho, levantar da cama e contemplar essa manhã desse dia de sábado maravilhosa que Deus preparou para cada um de nós. Então, toda a honra e toda a glória a Ele. Muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes mesmo de eu levantar da cama hoje. Esse dia já foi abençoado. Nós estamos nessa semana lendo o livro de Tiago, o apóstolo, que vem nos trazendo, alertando o resgate daquele povo, os cristãos judeus que estavam dispersos, com medo, da repressão, da perseguição que sofria o cristianismo. E as suas palavras são de conforto, orientando sobre as boas novas, para que ficássemos firmes, que as obras que Deus prometeu seriam cumpridas, seriam estabelecidas na vida de cada um. Vamos ler então aqui o capítulo 4 do livro de Tiago, no versículo 1. Ele já começa falando assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Fala aqui das guerras que nós mesmos temos dentro de cada um de nós, A guerra que a gente trava conosco mesmo, Então, as guerras, todas as guerras, elas partem de dentro de cada um de nós. Por que isso? Então, ele alerta, fala lá no capítulo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas
Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximando-se de Deus, e ele se aproximar de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora. Vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A gente sempre faz essa referência aqui, né? Nas nossas orações, logo pela manhã, a gente vem procurando aplicar isso, né? De que forma? Agradecendo e honrando a Deus por nos dar a oportunidade de viver o hoje. Então a gente já agradece a Deus por nos dar a oportunidade de viver hoje. E dessa forma a gente deixa para Deus conduzir a nossa vida, o nosso futuro. A Ele pertence. Então, é lógico que cada um tem que ter o seu projeto de vida, né? Ter a sua ambição, projetar algo no futuro, mas você tem que viver o hoje, não ficar vivendo lá no futuro, né? E nem no passado. Então, por isso a gente sempre faz essa referência. Hoje é o melhor dia da minha vida, porque eu vou viver o hoje, esse dia que Deus abençoou, né? E fazer por onde para que você consiga chegar nos seus objetivos de crescimento pessoal, financeiro e espiritual, tudo isso, né? Mas a importância de viver o hoje, né? Conforme Tiago coloca aqui, né? Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblinas que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, lá no versículo 16, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É o recado final aqui no versículo 17 do capítulo 4 do livro de Tiago. Então, para que nós, mais um alerta aqui, né? Para que a gente extraia, né? Como é o propósito, a gente ler, conhecer, né? Ter o conhecimento
dos ensinamentos que estão contidos na Bíblia, né, que foram deixados exatamente para direcionar a nossa vida, fazer aquilo que agrada a Deus. E, dessa forma, a gente viver mais um dia, o dia que o Senhor nos entregou hoje. Então, com isso a gente conecta o nosso espírito com o Espírito de Deus, alinhando. Estamos ali na mesma frequência, preparado para receber esse grande dia que Ele nos entrega, né? Que seja conforme a vontade do Senhor, mas fazemos por aquilo, né? Tudo que nós deveremos fazer por merecer as bênçãos e a graça de Deus. Então a gente já começa logo de manhã fazendo essa conexão, se alinhando aí nessa mesma frequência que vem do alto, né? Para a gente fugir dos males que o mundo nos entrega, né? Nós temos que viver nesse mundo, porém podemos viver melhor com a presença de Deus. Então, um excepcional sábado para vocês. Desfrutem esse dia de sábado, dia de descanso, né? Mas desfrutem na presença do Senhor. Beijo no coração de todos. Amanhã a gente estaremos de volta aqui trazendo o nosso momento de intimidade com Deus. Tchau, tchau.